Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Mister Soluções na área. Vou fazer aqui uma live, bater um papo com vocês. Quero compartilhar um pouco mais sobre essa série de lives que eu estou fazendo, falando sobre a jornada entre a vida escassa e a vida abundante, entre a vida de pobreza e a vida de riqueza, entre uma vida de escravo e uma vida de governo, uma vida de alguém que tem uma posição, de alguém que é um referencial, de alguém que ao invés de precisar de ajuda, tem condição de ajudar. É sobre isso que Deus fala quando diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar e todo animal que se move sobre a terra, sobre toda a terra, exceto sobre outras pessoas. Deus deu ao homem e à mulher o poder de governar, o poder de dominar. Acontece que o pecado tirou de nós esse poder, essa autoridade, esse domínio. E nós, às vezes, tentamos criar um atalho, criar uma estratégia, criar um paliativo, criar um analgésico. Muitas vezes nós tentamos criar uma falsificação daquilo que deveríamos buscar o original. E o original é a presença do Criador. Quando o homem... Olá, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Quando o homem perdeu a comunhão com o Senhor lá no Éden, ele perdeu a conexão. É como se você estivesse ligado com um fio elétrico na fonte de energia e de repente esse fio se rompeu. Houve uma cisão, uma separação, não passa mais energia. O que deve acontecer? Deve haver uma decisão. Você deve decidir voltar a se conectar. Isso é uma decisão. Acabar com a separação depende de uma decisão. Acabar com a cisão depende de uma decisão. E essa decisão está na cruz. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Hoje eu estava correndo e meditando e perguntando para o Senhor: Deus, o que eu vou falar na minha live de hoje? E eu tenho falado da jornada do povo hebreu, do povo judeu, saindo do Egito, da situação de escravidão, para Canaã, a situação de prosperidade. E para sair do Egito, se sai com mão forte, com milagre. Para chegar em Canaã, passa por uma fase de deserto, que é transformação da mentalidade. Tirar alguém da comunidade até que é fácil. É só dar um apartamento para ele de presente que ele vai dando risada. Agora, tirar a comunidade de dentro desse alguém é uma das coisas mais difíceis que existem no universo. Precisa de muito esforço para que ele decida mudar a mentalidade. Caso contrário, ele vai fazer do prédio de apartamento mais uma comunidade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive em Beira, Moçambique, fazendo uma missão. Se você pesquisar no Google, você vai ver o grande hotel de Beira, Moçambique. Era o maior hotel do mundo na sua época. Mais de 1000 acomodações, porque Beira, Moçambique já foi um lugar muito chique na época que os europeus governavam ali. Os portugueses cuidavam daquela cidade e era uma cidade turística mundialmente falando conhecida. Havia uma piscina ali que era olímpica, gigantesca, e eu vi essa piscina lá.
no hotel, depois que os moçambicanos se revoltaram contra os portugueses, expulsaram os portugueses de lá, eles invadiram a cidade, tomaram todas as casas, vieram do mato, do sítio, e tomaram todas as casas para eles, e transformaram as casas em ruínas. Sabe por quê? Porque a mentalidade de mateiro, de pessoas que moravam em barracos de madeira, de pessoas que queimavam lenha para fazer a sua comida, não foi tirada da sua mentalidade. Então eles tiravam as portas, o taco do chão, porque o europeu gosta muito de taco de madeira, eles tiravam os umbrais das portas, os batentes, eles tiravam tudo que era madeira de dentro da casa para queimar e fazer comida. Então as casas lá são tudo pretas de fumaça e não tem nada de madeira. Destruíram tudo. E o hotel? O hotel virou uma grande favela, uma grande comunidade. Cada quarto, cada apartamento se tornou a casa de uma família. Você não pode, eu estou te falando de algo que eu vi, ninguém me contou. Você não pode caminhar na calçada do hotel, na beira da parede. Sabe por quê? Porque eles, ainda hoje, não fazem necessidades, número 1 e número 2, no banheiro. Eles destruíram os banheiros. Eles sentam na janela e fazem a necessidade jogando para fora. E aí você está passando ali embaixo e você é chapiscado. Simples assim. A piscina se tornou o lugar onde eles tomam banho, mas também pegam água para fazer comida. Por quê? Tirar alguém do mato é fácil. Tirar o mato de alguém é difícil. Tirar alguém da comunidade é fácil. Tirar a comunidade de alguém é difícil. Tirar alguém da pobreza é fácil. Tirar a pobreza de alguém é difícil. Tirar alguém da perdição é fácil. Tirar a perdição de alguém é difícil. Tudo é uma questão de transformação da mentalidade. E hoje eu quero falar sobre a cruz. Porque o povo de Israel, o povo hebreu, eles estavam viajando de Egito para Canaã. E no deserto apareceram as serpentes. Igualzinho aparece hoje em dia. O que serpente faz? Serpente pica o calcanhar. Deus amaldiçoou a serpente lá no Éden. Qual foi a maldição? Quando a serpente enganou Eva e Adão, Deus falou para a serpente: maldita serás tu, do pó da terra viverás, rastejarás o resto da tua vida. O homem te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa é a maldição que Deus colocou na vida da serpente. Na vida do homem: com o suor do teu rosto ganharás o teu sustento. E da mulher: com dores darás à luz filhos. Não existiria dor de parto se não houvesse pecado. Não existiria morte se não houvesse pecado. Não existiria a necessidade de trabalhar, de se esforçar, de suar, de sofrer para se sustentar se não tivesse pecado. Não existiria cobra venenosa picando o calcanhar da gente se não tivesse pecado. Agora eu te pergunto, você conhece alguma cobra que vive te picando de vez em quando? As pessoas que falam mal de nós e que tentam destruir a nossa vida são serpentes, são cobras traidoras que picam no calcanhar. Quando você às vezes está num trabalho e de repente alguém tenta puxar o teu tapete, é uma serpente picando você no calcanhar. Às vezes você está frequentando até uma igreja. É impressionante como que até em igreja o diabo consegue chavecar Eva e Adão para falar mal de pessoas e destruir reputações e destruir empolgações e destruir sonhos.
é a serpente, é a cobra trabalhando. Ainda hoje, na nossa jornada entre o Egito e Canaã, encontramos cobra no deserto. Ainda hoje existe o veneno que faz a gente paralisar. Ainda hoje existe o veneno da cobra que faz a gente pausar o nosso propósito. Sabe, gente, tem coisa que acontece na vida da gente que é engraçada. Mas vamos falar aqui um pouquinho das minhas experiências. Eu tenho certeza que eu tenho um chamado de Deus. Sou um evangelista. Eu tenho dons na minha vida que o Senhor colocou em mim, que são característicos de evangelistas. Exemplo, dons de curar. O Senhor me deu dons de curar. E eu já orei por muitas pessoas e Jesus curou muitas pessoas. Mas esse chamado, esse incêndio, essa sarça que incendiava na minha vida, parou por um tempo. Sabe por quê? Porque a cobra me picou. Porque eu fui traído. E eu fiquei muito frustrado com pessoas que eu imaginava serem extremamente santas, grande referencial, pai espiritual, cobertura espiritual, tudo isso, erro meu, que ao invés de ficar olhando somente para Jesus, olhei para homens e considerei, esse é o cara, esse é o homem de Deus, essa é a cobertura espiritual. Nunca coloque sua expectativa em homem, porque você vai quebrar a cara. Mas ninguém consegue viver sem expectativa em homem. Porque os próprios homens fazem com que a gente tenha expectativa neles. Nós temos uma aliança. O que eu comer, você come. Fique tranquilo que eu vou cuidar de você. E confia em mim. Um dia nós vamos investir no seu chamado. Tudo balela, tudo conversa de cobra. E nós caímos na conversa da cobra e geramos expectativa no nosso coração. E aí depois, quando acontece, porque vai acontecer, a gente se frustra e para o chamado. E já faz, um tempão que não acontece comigo essa coisa de sair para pregar o evangelho e orar para Jesus curar pessoas. Pausou o meu chamado. O veneno da cobra paralisou. Não é isso que o veneno da cobra faz com uma pessoa? Paralisa ela. E se ela não for tratada, morre. Simples assim. O veneno da cobra paralisa o corpo da gente. E depois, se você não for tratado com o soro antiofídico imediatamente, você morre. Graças a Deus eu recebi o soro antiofídico. Eu encontrei um outro homem de Deus, simples, amoroso, que teve paciência. E eu não estou aqui para idolatrar ele também, para dizer que ele é perfeito, porque ele também não espera isso. Ele cuidou de mim, ele me ouviu, ele orou comigo, ele me aconselhou. E eu fiquei me alimentando para não morrer, tomando soro antiofídico, palavra de Deus. O soro é a palavra, o soro é a oração, o soro é a comunhão. E graças a Deus eu não morri, mas ainda estou de certa forma paralisado. Hoje a minha missão está aqui na internet, porque é mais fácil. Mas um dia eu ainda vou voltar a fazer cruzadas de milagres e orar para Jesus curar muita gente. Eu creio nisso. O veneno da cobra ainda existe. Todo chamado de Deus na vida do ser humano vai ser prejudicado pela cobra em algum momento. Você tem um chamado. E eu tenho certeza que em algum momento alguma cobra picou você e paralisou você no seu chamado. E eu espero que você não tenha ficado paralisado, que você esteja trabalhando, fazendo a obra de Deus. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é como sarar, como reagir ao veneno da cobra. Na jornada do povo de Deus, entre Egito e Canaã, apareceram as víboras, as cobras venenosas. E Moisés foi conversar com Deus. Senhor, o que eu posso fazer?
O que eu posso fazer para esse povo não morrer aqui no deserto? E Deus falou para ele assim: Moisés, você vai construir uma haste e vai moldar uma serpente de metal e colocar nessa haste. Quando alguém for picado pela serpente, a pessoa vai se voltar para essa haste, olhando para ela, e ela será curada. Ontem eu estava numa live da célula da igreja de Itu, que eu congreguei muito tempo e ainda faço parte da igreja porque não me desvinculei. Eu vou voltar lá um dia de culto no domingo para receber a bênção da igreja. Daí eu venho para me vincular na igreja daqui. E eu participei do Oásis ontem. E ele falou sobre a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. E num momento ele falou algo que tocou meu coração. Ele falou que Jesus, ao tomar nas suas mãos o pão e o peixe, os pães e os peixes, ele ergueu os olhos e agradeceu. E aí o pão e o peixe começou a se multiplicar. No momento que ele foi partindo, foi se multiplicando. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, e mais talvez 5.000 mulheres, e mais talvez 2 ou 3.000 crianças, e ainda sobejaram 12 cestos cheios de pedaços. Erguer os olhos é algo sobrenatural. Quando você ergue os olhos, você está olhando para quem? Para Deus. Você está olhando para aquele que tudo pode. E Deus falou para Moisés: manda o povo erguer os olhos e olhar para a serpente de metal. Aquela serpente representava a cruz. Erandi, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Aquela serpente representava o Cristo que foi morto no meu lugar e no teu lugar. E quando você, por acaso, for picado por uma serpente, por uma cobra... Olá, Daniel, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Saudade, quanto tempo. Toda vez que você for picado por uma cobra, traído por um ser humano, machucado por alguém, no seu chamado, no seu propósito, se você se voltar para a cruz, você será completamente curado do veneno da cobra. A cruz é o antídoto contra o veneno. Mas a cruz não é nada fácil. Sabe por quê? Porque só toma a cruz aqueles que passaram pelo Getsemane. Só toma a cruz aqueles que estiveram com o Senhor, chorando e suando gotas de sangue. Só pega na cruz, só toca na cruz, só vive de cruz, só olha para a cruz aqueles que decidiram abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Falo para você por experiência própria. Quantas vezes nós temos uma percepção no nosso coração para fazer algo, para cumprir um chamado, e de repente a gente percebe alguém que deveria ser usado por Deus para nos inspirar e nos aparelhar, equipar para cumprir esse chamado. A gente percebe que o que parece é que a pessoa está colocando a mão no nosso peito e nos resistindo e nos impedindo de fazer. Alguns por inveja. Eu já vi isso muito. Você quer ver isso? Chega num lugar, numa denominação, numa empresa, em qualquer lugar. Se você é alguém que tem um potencial maior do que o líder, se prepara, porque o líder vai pisar na sua cabeça até você morrer. Ele não permite que você apareça, porque você pode fazer sombra para ele. É melhor você perguntar para Deus qual é o seu lugar, ir para um outro lugar onde o líder seja bem maior que você, porque talvez ele deixe você fazer alguma coisa. Isso é praxe, isso é ser humano, isso é ser humano. O ser humano, ele é assim. E você nunca vai encontrar um ser humano, a menos que ele esteja completamente cheio do Espírito Santo, que ele seja capaz de reconhecer que você tem uma certa habilidade melhor do que a dele,
e permitir você aparecer, crescer, construir, fazer algo. Não estou aqui falando no geral. Você não precisa ser melhor do que a pessoa no geral. Você só precisa ser melhor do que a pessoa em uma habilidade só. Por exemplo, o cara não tem o dom de curar pessoas e você tem. Ele vai pisar na sua cabeça, porque o dom de curar pessoas atrai pessoas para você. E você não pode aparecer para não atrapalhar. Eu conheço alguém que infelizmente fez uma besteira muito grande. Eu fui pastor de uma igreja em Indaiatuba. E a igreja, uma igreja fantástica, inclusive cresceu muito. Mas o pastor atual da igreja, quando assumiu no meu lugar, ele, ao invés de investir nas pessoas que estavam fazendo parte da minha equipe, ele fez questão de matar todos eles, como um leão velho que mata os filhotes do leão que saiu. Aliás, um leão novo que mata os filhotes do leão velho. E aí tinha uma pessoa lá que era muito influente, muito carismática, muito amorosa, e juntava gente demais. E essa pessoa chegou para ela, para a mulher, e falou assim: você é como um sol nessa igreja, todo mundo quer olhar para você e eu preciso que a minha mulher apareça. Pois ele espizinhou essa pessoa até que essa pessoa saiu da igreja, usado pelo capeta para matar os filhotes do leão velho. O pior é que o leão velho, que era eu, fui manipulado por ele para entregar a igreja para ele, dizendo assim: se você quiser voltar, eu te devolvo a igreja. O dia que você quiser, você pode vir pregar aqui. Nunca me chamou nem para dar um oi na igreja. Inveja. Eu não tenho nada a ver com ele, eu quero que ele cresça, que Deus abençoe ele. Eu também não tenho interesse de voltar. Mas eu estou aqui para falar que se você tem habilidades maiores do que o líder, se prepara para ser pisado até morrer. Ou então você pergunta para Deus: qual é o lugar que tem uma pessoa que é bem maior que você, que daí você pode ir lá desenvolver os seus dons sem atrapalhar o brilho do outro. Porque se você virar um sol, você vai ter uma nuvem em cima de você, com certeza. A cobra continua picando. E o veneno da cobra só pode ser tirado olhando para a cruz. A cruz representa sacrifício. Então você precisa ter disposição de se sacrificar, abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você precisa se sacrificar, indo para o Getsemane e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E eu quero que você entenda que isso não é fácil, porque eu não dei conta de viver bem com isso. Eu sofri muito e eu prejudiquei o meu chamado, a minha missão, por conta desse tipo de acontecimento. O diabo usa qualquer pessoa. Ele usou a boca de Pedro. O diabo usa teu pai, usa tua mãe, usa teu pastor, usa teu amigo, usa tua amiga e usa você também. Não se engane, muitas vezes ele pode usar a minha boca para desmotivar você. Muitas vezes ele pode usar a tua boca para me desmotivar. Muitas vezes ele pode usar o teu parente, o teu amigo de estimação, o teu melhor amigo para picar seu calcanhar. O chaveco da cobra é tão forte, que ele conseguiu convencer uma mulher pura, que não tinha nenhum pecado. Agora imagina você e eu que já estamos cheios de pecado. O chaveco da cobra conseguiu convencer Eva, uma mulher perfeita. Ela era perfeita, até pecar. Mas a manipulação da cobra conseguiu convencê-la. Eu lembro que eu fui manipulado. Eu recebi uma proposta de deixar a igreja de Indaiatuba e ir para a capital. A proposta era sedutora. A proposta era: você vai para ser supervisor de reformas e fazer parte da minha equipe de supervisão. Uma proposta fantástica. E aí, durante uma hora e pouco de viagem de carro de São Paulo até Itu, eu fui chavecado pela cobra, dizendo que era a melhor proposta da vida para eu aceitar e para indicar a cobra para ficar no meu lugar. Então, eu quero te falar, no dia que você for picado pela cobra, não para não, olha para a cruz. Olha para a cruz que você vai sarar do veneno.
e a sua vida vai continuar. No dia que você for picado pela cobra, não deixa ela paralisar a sua vida, não. Corre atrás do antídoto rapidamente. Encontre alguém que é usado por Deus, que tem uma palavra de Deus, que vai orar por você, que vai te dar realmente o remédio que você precisa. E às vezes o remédio é amargo, tá? Não fica pensando que o remédio é água com açúcar, não. Muitas vezes o remédio que a gente precisa é umas lapadas também. Muitas vezes o remédio que a gente precisa é, irmão, cria vergonha na sua cara. Cresce. Deixa de ser criança. Para de ficar olhando para a gente e olha para Cristo. Muitas vezes o remédio é chá de losna. Chá amargo. Muitas vezes o remédio é algo que não agrada. Mas eu quero te falar, desanima não. Desanima não, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar e vai fazer cumprir tudo aquilo que ele projetou na sua vida. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Isso quer dizer, o segundo estágio será melhor do que o primeiro, se eu e você aceitarmos a reforma. Porque a segunda casa foi realmente maior, mas precisou de uma grande reforma. E nessa reforma tem sofrimento. Então, aquela haste que Moisés levantou lá no deserto para que o povo olhasse e ficasse sarado do veneno da serpente, da víbora, é a cruz de Cristo. Aquilo ali é um símbolo da cruz de Cristo. E na cruz de Cristo a gente precisa reconhecer. Primeiro você passa pelo Getsemane, abrindo mão da sua vontade para viver a vontade do Pai. Jesus, ele suou gotas de sangue, orou 3 vezes, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a questão aqui é, a nossa alma, a nossa vontade, muitas vezes, é mais forte do que o nosso espírito. Por quê? Porque nós não alimentamos o espírito na comunhão com o Pai, mas a gente alimenta a alma com coisas naturais. A gente alimenta nossos pensamentos, nossos sentimentos e a nossa vontade com relacionamentos errados, com alimentos errados, com palavras erradas, com decisões erradas. Então, se você é alguém que tem pensamentos de fraqueza, você precisa vencer imediatamente esses pensamentos de fraqueza, para que eles não se tornem sentimentos de fraqueza. Como vencer o pensamento de fraqueza? Pensando aquilo que Deus pensa no teu lugar. E a Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamento de vos dar infinitamente mais do que tudo que você for capaz de pedir ou pensar. Como é que você vence o seu sentimento de fraqueza? Porque tem gente que se sente fraco. Depois de pensar muito que você é fraco, você começa a se sentir fraco. Isso é normal. Como é que você vence esse sentimento? Você tem que colocar os sentimentos de Cristo no lugar desse sentimento. E qual era o sentimento de Cristo? A Bíblia diz que quando ele teve fome, Satanás apareceu para ele e falou: se tu é filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão, porque você está com fome. E ele falou o quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O sentimento dele era um sentimento de amor, um sentimento de filiação, um sentimento de prazer. Ele tinha prazer de ter sido chamado filho amado. 40 dias antes daquele momento, ele ouviu da boca de Deus: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse era o sentimento que Jesus tinha. Agora eu te pergunto, qual o sentimento que você tem?
quando você pensa que você é o que você é. Se você é alguém que se sente filho de Deus, você tem prazer em ser filho de Deus. Agora, se você é alguém que se sente abandonado por Deus, você vai andar numa derrota atrás da outra. Deixa eu te falar, o Pai não te abandona jamais. É você que se afasta dele. Ele não pode estar mais perto de você do que já está. Você que precisa se conectar com ele todos os dias em comunhão, em amor, em prazer. Olha para a haste, olha para a cruz. Se conecte com ele e fortaleça o seu espírito e mude os seus sentimentos. Sentimentos de tristeza, sentimentos de derrota. Todo mundo tem. Gente, eu vivo tendo isso. Presta atenção comigo, ó. Eu tomei uma decisão terrível esses dias aqui. Fazer as minhas lives apenas nesse canal, Mister Mentorias. Por quê? Porque essa é a conta na qual eu posso expressar o meu coração como cristão, como pastor, como amigo de Deus, como... Eu não quero mais ser chamado de pastor, mas como cristão. Porque eu tenho quase 2 milhões de seguidores na conta Mister Soluções Brasil, mas ninguém quer saber das lives. Aparece 50 pessoas na live, no meio de 2 milhões. E assim, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quando o povo vê que eu estou falando de Deus, ele sai fora. Então eu estava fazendo no lugar errado. É melhor ter uma pessoa aqui, como a Erandi, que aparece todo dia, e me honra com ela é uma espectadora, com a sua audiência. Muito obrigado, Erandi. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado vocês que estão comigo aqui. É melhor ter 1 ou 2 ou 3 pessoas me assistindo e dizendo essa palavra vai ser edificante, do que ter 1 milhão de audiência e ninguém valorizar. Então, já nem vou mais colocar story lá, não vou mais colocar nada de palavra de Deus lá, porque lá o povo só quer aprender a consertar a casa. Ok, cada um. Mas eu vou continuar pregando, porque quando eu prego faz bem para mim. A palavra que eu prego aqui, eu estou pregando primeiro para mim. Se servir para vocês, aleluia. Se não servir para vocês, glória a Deus que serviu para mim. E o Senhor está transformando a minha vida pelo que eu estou falando. Porque a Bíblia diz que nós somos contaminados pelo que sai da boca e não pelo que entra. Então eu agradeço cada um de vocês que estão me assistindo aqui. Mas quer saber? Você quer compartilhar, quer abençoar a vida de alguém? Fique à vontade. Mas se não quiser também não tem problema, que eu estou pregando para mim. E eu creio que o Senhor vai transformar a minha vida através da palavra que eu estou pregando aqui. Porque a Bíblia não mente. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que nós somos contaminados por aquilo que sai da boca. E o que eu quero aqui, hoje, eu quero desenvolver um estilo de vida de olhar mais para a cruz e menos para mim. Olhar mais para a cruz e menos para a cobra. Olhar mais para a cruz e menos para as traições. Olhar mais para a cruz e menos para os problemas. Porque na cruz nós podemos vencer qualquer coisa. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que a serpente, a haste lá do deserto que Moisés levantou é um sinal, é um símbolo da cruz que o Pai levantou lá no Calvário. Quando você desenvolver o hábito de olhar para a cruz, de colocar tudo no pé da cruz, de viver focado na cruz, a sua vida vai parecer um pouco mais com a vida de Cristo. E a minha vida vai parecer um pouco mais com a vida de Cristo. Agora eu quero te falar. A cobra está solta. Não é uma só. São milhares, são milhões. É normal ser picado pela cobra. O que não pode ser normal
é você morrer por conta da cobra. O que não pode ser normal é você paralisar por conta do veneno da cobra. Não pode ser normal. Foi picado? Olha para a cruz, rapidamente. Fala: Senhor, fui picado mais uma vez, eu preciso que o Senhor tire o veneno de mim. E como é que você tira o veneno? Cada um tem seu jeito de tirar o veneno. Eu tiro o veneno falando. Eu procuro alguém que me ama, alguém que tem encargo no coração para me ouvir de verdade. E eu vou lá e boto as tripas na mesa. E eu falo tudo que tem que falar. E quando eu brigo, quando eu falo, quando eu expresso o que eu estou sentindo, o veneno sai. É engraçado. Muitas vezes eu tiro o veneno aqui mesmo. Muitas vezes. E graças a Deus que hoje em dia eu estou tirando o veneno de uma forma mais suave. A Erandi conheceu. No começo das minhas lives, muitas vezes eu estava envenenado, amargurado, expressando os meus sentimentos de uma forma muito mais envenenada. Não é isso, Erandi? Então, assim, quanto mais você expressar os seus sentimentos diante de Deus, mais curado você vai ficar. Agora, se você expressar seu sentimento diante de pessoas que também têm veneno para você, você vai voltar um pouco mais inchado, um pouco mais picado. Porque a pessoa vai falar para você: você tem razão, realmente você tem que... Aí a cobra aproveita o embalo e chaveca você um pouco mais. Meu conselho para você é que você tire o veneno no pé da cruz. Dobra seus joelhos. Se você não quiser orar de joelho, não tem problema. Você pode orar de pé. Antigamente as pessoas tinham calo no joelho e se honrava com isso. É claro que é bom você se prostrar diante do Senhor para orar. Mas não é o fato de você fazer calo no joelho que vai declarar que você vai ter vitória. Eu tenho até cabelo no joelho. Porque faz muito tempo que eu não oro de joelho. A gente ora andando, a gente ora correndo, a gente ora sentado, a gente ora de pé, a gente ora tudo quanto é jeito, menos de joelho. E se precisar também eu oro de joelho, mas é raro. Então cria até cabelo no joelho. Mas não é isso que vai fazer a diferença, porque o próprio Cristo, ele não desceu da cruz para orar e depois subiu. Ele orou lá mesmo. E a oração dele salvou um ladrão nos últimos momentos da vida dele. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa tirar o veneno no pé da cruz. E se você não quiser ser picado, ore mais e peça ao Senhor sabedoria e percepção espiritual para enxergar a cobra antes dela chegar. Para não ser como aquele menino baiano que falou: ô maninha, tá vindo uma cobra ali, ó. Filho, vai lá e espanta ela, mata ela. Não, vamos ver se ela vem pra cá. Tá esperando. Você vai esperar a cobra chegar? Ou você vai lá pisar naquela rodilha de cobra? Se você tiver percepção espiritual, porque você está em comunhão com Deus, você pode evitar a cobra. Evitar se associar com cobra. Evitar fazer negócio com cobra. Evitar fazer amizade com cobra. Evitar se casar com cobra. Imagina, você já é cobra e vai e casa com cobra. Porque todos nós também somos cobra, gente. Não adianta pensar que a gente é cordeiro, não. Nós estamos em fase de transformação. Então, você não busca Deus para se relacionar, não tem uma palavra de Deus, não tem uma convicção de que realmente aquela pessoa... Porque a vantagem de você perguntar para Deus sobre o relacionamento é porque Deus conhece o teu coração e o coração da pessoa. E Ele sabe o que você pode suportar e o que a pessoa pode suportar. Mas você não conhece, não pergunta, aí você casa com alguém ou se associa com alguém que você não conhece o coração e a pessoa também não conhece o teu coração. Aí você faz algo que a pessoa não consegue suportar. Aí sai aquela briga feia e a separação. Mas Deus, quando prepara, Ele prepara
da forma correta. E eu vou dar exemplo para vocês. Gente, se você me vê hoje falador, barulhento, encrenqueiro, deixa eu te falar, eu melhorei, eu acredito que eu melhorei já uns 70% do jeito que eu era quando eu casei. Eu não valia uma cibalena. Eu brigava todo dia com alguém e eu tinha prazer de brigar. Se eu arrumasse encrenca com um delegado de polícia, era mais prazeroso ainda. Eu já arrumei encrenca com um delegado, já arrumei encrenca com um juiz. E eu saía de lá todo fogoso, todo bonitão, porque, é claro, sempre com argumento, sempre com a verdade, sempre com um posicionamento de homem. Aí eu saía de lá todo fogoso, todo alegre. Hoje eu consegui humilhar uma juíza. Foi assim na minha vida. Agora, você consegue imaginar o que a minha mulher suportou? Você consegue imaginar o que a minha mãe suportou? Você consegue imaginar o que as pessoas que trabalharam comigo naquela época suportaram? Porque hoje é difícil trabalhar comigo. O Júnior trabalha comigo e de vez em quando a gente tem uns fights, ele sofre pra caramba, porque ele tem um coração de... parece uma moça. Parece uma mãe. Uma moça boa, né? Porque tem moça por aí que eu vou te falar, é cascavel. Mas o Júnior parece uma ovelha. Eu sou difícil, eu sou complicado. Mas eu já fui muito pior. Muito pior. Depois que eu me envolvi realmente com a obra de Deus e comecei a ir bastante para a cruz, comecei a ser usado por Deus, eu fui sendo lapidado. Eu diria que eu melhorei uns 60%, 70%. Imagina o tanto que a minha mulher sofreu. Agora, veja o quanto Deus é bom. Deus prepara para alguém que é barulhento demais, enjoado demais, uma pessoa com um coração do tamanho do mundo para suportar essa barulheira e essa nojeira. E a minha mulher é essa pessoa. Ninguém consegue brigar com a minha mulher. Eu vi minha mulher brigar uma vez na vida. Brigar sim, discutir, dar um tapinha na mesa e falar chega. Mas ficar com raiva de alguém, brigar feio com alguém, nunca vi. O coração, às vezes eu falo para ela, não sei o que você está fazendo na terra, porque tem que ter alguma coisa escondida aí para ser transformado, porque você é boa demais, você é gente, você parece anjo, só não tem asa. Às vezes eu brinco com ela desse jeito. Não consegue sair do sério nunca, não consegue nunca ficar violenta, não consegue nunca esbravejar, gritar com alguém. Deus vai preparar para você a pessoa que vai te suportar. E Deus vai te entregar para alguém que vai realmente... E vai entregar para você alguém que você vai suportar. Uma vez eu passei por uma experiência que vale a pena contar para vocês. Eu era líder dos Jovens Mais. Eu era pastor de uma rede de Jovens Mais. Jovens com mais de 25 anos, jovens maduros. Tinha alguns que era solteiro, alguns que era divorciado, alguns que era viúvo. Mas a gente considerava jovem. Tá solteiro? Faz parte dos Jovens Mais, se tiver mais que 25 anos. Eu liderava esse povo. Muito gostoso liderar esse povo. Mas tinha umas ali que eu vou te falar, era casca de ferida. Tinha uma mulher solteira de 41 anos, mais ou menos, 42, 43 anos. Louca para ter filho, não casou, muito bem sucedida, tinha um apartamento chique ali perto da Paulista, ganhava uma grana violenta no emprego, só que a mulher era casca de ferida. Pensa num trem chato, toda reunião que ela ia, ela conseguia fazer um alvoroço, e queria casar. Um dia ela falou para mim assim: pastor, eu quero um filho e Deus não me dá um marido, eu vou começar a sair por aí dando rabo aí para arrumar um filho, porque não sei o que. Eu falei, vai filha, o que você está esperando? Se o problema seu é só um filho, vai lá e tem relação com algum homem aí, engravida, resolve seu problema. Não, mas eu quero um marido, não sei o que. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela olhou bem no meu olho, eu falei, olha no meu olho aqui. Ela olhou bem no meu olho, eu falei, tu, sendo mulher, se tu tivesse um filho, trabalhador, honesto, paciente, amoroso,
um homem de Deus, tu entregaria esse menino para casar com uma mulher do teu tipo? Ela parou assim, olhou para mim e falou: não. Falei: tu te conhece, né? Sim. Falei: tu entregaria o teu filho, um homem legal, um homem de Deus, para casar com uma mulher do teu tipo? Ela falou: não. Eu falei: então por que tu acha que Deus vai fazer isso com o filho dele? Por que tu não muda? Por que tu não se converte? Que homem no mundo cristão, homem de Deus, vai aguentar você? É melhor você arrumar uma transa mesmo e arrumar esse filho e resolver esse problema, se você não quer converter. Uai, você está pensando que você vai casar com um homem para você dominar ele, para você bater nele, para você humilhar ele, para você fazer tudo que você faz com todo mundo? O homem não aguenta isso não, ele vai te arrumar um olho azul no mesmo dia que tu casar. Se for homem de verdade, você começar a aprontar, você vai apanhar muito, porque ele vai empinar a carroça. Então arruma teu filho de outro jeito. Falei desse jeito, eu sou papo reto. Eu era pastor dela, falei desse jeito para ela. Ela murchou as orelhas, ficou quietinha. Nunca mais aprontou. Pelo menos comigo não. Agora não sei o que aconteceu. Ela estava desesperada porque os óvulos dela já estavam envelhecendo. Mas como é que não envelhece, meu? As mulheres, quando tem 20 anos de idade, só pensam em carreira, para nunca depender de um homem. Não, eu vou construir uma carreira porque eu não quero saber de depender de homem. Eu vou ter minha autonomia financeira porque eu não quero depender de homem. Quando ela termina de construir a carreira, ela já tem 35, 40 anos de idade. Já está chutando na trave para ter filho ou não. Aí chega o momento que a mulher já tem 40 anos de idade e quer casar com um homem de 40. Deixa eu te falar, um homem de 40... que está com a carreira estabelecida também, ele não quer mais mulher de 40, ele quer uma de 20, de 25, porque tem para escolher. Toda mulher que quer casar e tem 20 anos, 25 anos, tá louca para casar com um homem de 40, que já tá ganhando 30, 40 mil reais por mês, que tem casa própria, que tem carrão. Aí ela vai competir com as mulheres de 20. Perdeu, mané. Então não quer casar enquanto é nova, porque vai construir carreira. Depois de construir carreira, agora quer casar com um homem que tem carreira. Um homem que tem carreira tá querendo as novinhas, não tá querendo as velhinhas. Desculpa aí quem tem 40 anos, que não é velhinha não. Eu tô aqui comparando, tá bom? Porque um homem de Deus, com 40 anos, ele vai querer casar com uma de 30, 35. Mas é difícil encontrar esse homem de Deus que está nesse nível. A maioria que tem 40 anos, que está estabelecido financeiramente, ele quer casar com uma de 25. Aí essa de 40 começa agora a se ver numa competição, digamos que injusta. O que ela tem que fazer? Ela tem que se conformar em casar com alguém que não ganha quase nada, tem 40 anos sim, mas não tem cultura, não tem carreira e não tem aquilo que ela tem. Porque ele vai se casar com ela no interesse do que ela tem. E ela vai se casar com ele se contentando com o que ele tem. Simples assim. Dificilmente você vai encontrar uma mulher bem estabelecida, uma executiva que ganha 30, 40 mil reais, se casando com um homem que ganha 30, 40 mil reais. Porque esse homem que ganha 30, 40 mil reais, ele já está de olho em se casar com alguém que não tem 40 anos de idade. Tem 25. Está no início da carreira. Mas tem um corpão, mas pode ter 4 ou 5 filhos se quiser, e pode fazer outras coisas que essa de 40 não vai poder fazer ao longo da vida. Cuidar dele, por exemplo, um pouco melhor, porque tem mais energia. Agora, voltando para o nosso assunto original, você precisa aprender a olhar para a cruz. E olhar para a cruz é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o quê? Seja humilde, reconheça suas fragilidades, coloque a sua angústia no pé da cruz. Aceite ser direcionada pela cruz. Caminhe na direção do Senhor Jesus. Olá, Dalva, tudo bem? A paz do Senhor, querida. Encontre-se com uma pessoa na cruz. É o melhor lugar para você encontrar um relacionamento abençoado. É no pé da cruz.
Se você pensar que a vida cristã deve ser um triângulo assim, ó. Então aqui de um lado tô eu, aqui do outro lado tá a minha esposa. E Jesus está aqui na ponta do triângulo. Quanto mais perto eu estiver de Jesus, mais perto eu estou dela. Se ela está caminhando para Jesus e eu estou caminhando para Jesus, a gente vai ficar mais próximo cada dia. Agora, quanto mais longe eu estiver de Cristo e ela também, mais longe nós estamos um do outro. Isso é um segredo que nós precisamos aprender a viver. A palavra de hoje tem a ver com a serpente do deserto, que Moisés levantou numa haste para sarar do veneno da serpente que picava o calcanhar das pessoas, para não chegar em Canaã. Tá cheio de serpente picando você por aí, para você não chegar em Canaã. Mas se você olhar para a haste, para a cruz, você vai tirar o veneno do seu coração, da sua vida, e você vai chegar em Canaã e vai desfrutar da vida abundante. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa palavra. Ela está meio azeda, ela está meio chadilosa. Falei até umas coisas aqui que talvez não seria necessário. Mas não me arrependo de nada, porque eu fui picado pela cobra mesmo. Mas hoje, graças a Deus, o veneno já saiu. E eu também não retiro nada do que eu falei aqui, porque as cobras que me picaram continuam sendo cobra. Nunca se arrependeram, nunca mudaram de atitude. Então, continua sendo cobra, eu continuo sendo cobra, e vamos tocando a vida para frente, olhando para Cristo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma tarde poderosa e abençoada, em nome de Jesus. Um forte abraço. Tchau, tchau.